Bom, gente, de volta para mais uma aula de Direito Eletrônico. A gente vai entender hoje como funciona a responsabilidade dos provedores. Então, eu inicio a aula com vocês trazendo aqui um caso prático para a gente analisar. Olha só, Carlos, na época, namorado de João, posta fotos íntimas dele com um amante no seu Instagram. E isso gerou um grande prejuízo social à imagem de João. João, revoltado com a situação, resolve processar de forma conjunta Carlos e a rede social que permitia a veiculação dos fatos, bem como o provedor de internet, que não impediu a postagem da imagem íntima. A partir disso, gente, como fica a questão da responsabilidade civil do devedor neste caso? Quero adiantar que este caso é um caso verídico em partes, tá? Aconteceu que um casal, uma amiga minha, pegou umas coisas, umas fotos, umas conversas em um celular e postou as fotos no próprio celular, como se fosse a pessoa que enviou as fotos, ela mesma postando no seu story, quando na verdade não foi. E, enfim, gerou um problema muito grande, né? Enfim, uma traição e essa exposição, enfim. Mas isso ocorreu de verdade, e aí eu estou trazendo para o nosso caso prático, trazendo para a nossa realidade enquanto direito digital e eletrônico. Diante do que vocês estudaram da responsabilização dos provedores de serviço, tá? E os provedores de aplicação, como é que a gente poderia imaginar esta situação? Como fica a responsabilidade do provedor neste caso? A gente pode imaginar que neste caso a responsabilidade não ocorreria para o provedor de internet e apenas ficaria para o provedor de serviço de aplicação, na verdade, provedor de aplicação, que era a rede social, se após a notificação não retirasse o conteúdo. Então a gente teria a responsabilização recairia para cima de Carlos, tá, que realmente postou, se tiver como comprovar, é claro. E com relação à rede social, não seria responsável apenas após a notificação, se não retirasse de forma subsidiariamente, aí sim teria, ou então após o pedido feito pelo próprio Carlos, aliás, pelo próprio João de retirada, se não foi feito. E o provedor de internet, gente, não teria nenhuma responsabilização desse tipo. O que são provedores de acesso? Gente, eu acho que a sistemática maior que vai diferenciar, assim, para a gente aprender bem ou não esse conteúdo, vai estar no ponto da gente entender quem são os provedores. Nós temos os provedores de acesso e nós temos os provedores de aplicação. Então, são provedores de aplicação as redes sociais de maneira geral, os aplicativos. Qualquer site será entendido para nós como provedor de aplicação. E os provedores de acesso, como o próprio nome diz, são aqueles que viabilizam o acesso à internet. São aqueles que são intermediários entre o cliente e a operadora contratada do serviço de internet. Tá? Então, a responsabilidade civil desses provedores desses dois estão estabelecidas entre o artigo 18 ao 21 do Código do Marco Civil da Internet. Então, primeiro, quais são as funções dos provedores de acesso? Primeiro, ele vai conectar o computador à internet. O provedor de acesso, como o próprio nome diz, ele dá acesso ao computador à internet. Segundo, ele permite o acesso à navegação dos dados. E terceiro, eles administram o sistema de IP, ou seja, aquele númerozinho que fica cadastrado nos computadores, tá? Se formam através da conexão com o provedor de acesso. Entendendo um pouco melhor, olha só,
nós vimos lá no nosso início dos fundamentos, princípios e objetivos que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípio a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades nos termos da lei. E aí, gente, a lei a gente vai entender que a lei civil, lei penal e também o marco civil da internet. Então, preste atenção. A gente vai conseguir imaginar a responsabilidade do provedor de acesso a partir do seguinte pensamento, da seguinte lógica. Quem desempenha uma atividade ilícita, mesmo que forneça meios para que outras pessoas desempenhem atividade ilícita, deve ser responsabilizado? Eu produzi esta caneta. Então, porque eu produzi esta caneta e alguém usou essa caneta para matar alguém, para furar o pescoço de alguém, eu devo ser responsabilizado? Eu disponibilizo o telefone para que você fale com quem você quiser. Então, eu serei responsável, eu tinha, eu claro, eu vivo. Eu vou ser responsabilizado pelas injúrias que você proferiu pelo telefone. Eu apenas possibilitei o seu acesso. Eu não tenho responsabilidade efetiva no que você fala com outra pessoa no telefone. Então, nesse caso, seria justo o provedor de internet ser responsabilizado por atos no uso de suas atividades lícitas pelas atividades ilícitas que os usuários desempenham na rede? Acreditamos ao primeiro ver que não. E aí vamos lá. O provedor ele pode ser responsabilizado pelo que o usuário posta. Gente, imagina só que a gente pudesse processar a Brisanet, que a gente pudesse processar a Claro, que a gente pudesse processar a Velox, pelo que os usuários postam. Olha só, primeiro, isso tornaria um negócio extremamente oneroso, porque a internet que nós temos poderia ir para um preço exorbitante. Segunda questão, a retirada do ar de qualquer conteúdo minimamente duvidoso iria acontecer porque as empresas teriam medo. Então qualquer brincadeirinha, qualquer duplo sentido, qualquer ironia poderia ser retirada. E como é que fica a nossa intimidade? Como é que fica o nosso direito à liberdade de expressão? Porque se assim fosse, elas teriam que disponibilizar um mecanismo, um recurso de análise muito maior e muito mais invasivo. Então, por esses motivos aqui, a gente entende que não seria interessante, tá, essa responsabilidade dos provedores de acesso. Mas a gente tem aí, tá, que o Marco Civil ele eximiu especificamente esse provedor. Então, o provedor de conexão, o provedor de acesso, não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro. Quais são as excludentes de responsabilidade civil? As excludentes de responsabilidade civil são geralmente culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. Quando nós olhamos as excludentes previstas lá no nosso Código Civil e analisamos o artigo 3º, inciso 5 do Marco Civil, inciso 6º do Marco Civil da Internet, nós percebemos que ele adotou uma excludente nominada, uma excludente específica, que é o fato de terceiro. Logo, sempre que o provedor de internet puder ser responsabilizado por algum fato de terceiro, ele pode alegar a excludente prevista no Marco Civil da Internet. Exemplo, gente. Companhias de telefone não se responsabilizam por ameaças que ocorrem em seu meio. Então seria justo que o provedor da internet se responsabilizasse pelos crimes que ocorrem no mesmo meio? Na verdade, o serviço prestado não é o mesmo, não é apenas dar acesso a uma comunicação? Então não seria justo que eles fossem responsabilizados.
Artigo 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet, olha só, aplicações de internet, somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros se... Gente, se vocês perceberem até aqui, olha só, está dizendo o seguinte: a gente já viu no artigo 18 que o provedor de acesso não é responsabilizado. Beleza. No artigo 19 ele vai falar do provedor de aplicação. Então, até o se e a vírgula, ele está dizendo, olha, para assegurar esses princípios, na verdade, e esses direitos, o provedor de aplicações, em tese, não é responsabilizado. Mas ele pode ser responsabilizado. Quando é que ele vai ser responsabilizado? Ele será responsabilizado se, após a ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. A partir daí nós percebemos que existem alguns requisitos para que haja responsabilidade do provedor. O primeiro deles, começar assim, tem que ter uma decisão dizendo qual é o conteúdo que vai ser retirado. E esse conteúdo não pode ser de maneira geral, eu tenho que ter um conteúdo de maneira específica dizendo isso. Além do mais, quando eu tenho conteúdo específico, eu tenho que dar um tempo para que o provedor possa fazer a retirada e tornar indisponível aquele conteúdo. Eu tenho que sempre observar os limites técnicos, aquela ferramenta de internet. Pode retirar o conteúdo em 24 horas, em 48, em uma semana. Eu tenho que analisar, tá, o procedimento técnico de cada situação específica, para que a gente possa, dentro dos limites técnicos, tá, fazer essa indisponibilização de um conteúdo que foi gerado indevidamente por outra pessoa. Quais são as controvérsias que a gente tem que botam um pouco de cheque nisso aí? Primeiro de tudo, o provedor tem acesso ao conteúdo no momento da transferência dos pacotes de dados. Quando eu estou subindo uma foto na internet, o provedor ele tem acesso àquele pacote que eu estou tentando subir, upar, fazer o upload na internet. Logo, ele deveria evitar isso desde o início da operação. Por outro lado, nós temos um argumento defensivo, que é inclusive o posicionamento do STF, que vai dizer, ei, não cabe ao provedor julgar o que é lícito e o que é ilícito. O provedor tem que dar acesso. Se uma pessoa ou outra se sentir agredida, violada com aquele conteúdo, leva-se ao judiciário o conhecimento e o judiciário decide se aquilo é lícito ou ilícito, não o provedor da internet. Imagina o provedor da internet dizendo, isso é ilícito, não vou deixar postar. Não cabe a ele, não é função dele. Então eu vou ter agora que ter, além dos técnicos em TI, eles têm que ser também formados em direito. Não, né, gente? Portanto, a nossa regra geral é que não há responsabilidade do provedor pelo conteúdo. Logo, o provedor não é coautor. Mas também temos exceções. Quais seriam essas exceções? Primeiro, após a ordem judicial que não retira o conteúdo deve vir especificado na ordem e o prazo também. Então tem que ter uma ordem judicial e essa ordem tem que ter um conteúdo específico e um prazo. Conclusão é que só será responsabilizado o provedor por ato causado por ele próprio. Qual é o ato? Ora, uma vez dada a ordem, não respeitada a ordem, por ele não respeitar esta ordem, então ele será responsabilizado.
Mas entende que a responsabilidade não vem pelo fato de um terceiro, não. Vem pelo fato dele, da ordem que ele desrespeitou. Extensão do dano, gente. Olha só. A gente só tem como mensurar um dano a partir do caso concreto. Se aquela imagem, se aquele conteúdo causou um dano material, moral, quantos mil foi o dano material causado, quantos mil poderiam ser estimados os danos morais, quanto tempo ficou veiculado, foi gerado meme, não foi, chegou ao conhecimento de familiares, não chegou, né? Atrapalhou a pessoa no trabalho, não atrapalhou. Então, isso a gente só tem como averiguar no caso concreto. Hipótese, gente. Atraso na retirada. Imagine que o atraso na retirada se deu em dias, em semanas, em meses. Então, quanto mais tempo demorou para retirar, mais tempo ele irá pagar, mais tempo ele deverá indenizar por isso, tá? Então, o juiz vai utilizar esse critério de dias, meses, semanas, tá? Para fixar o valor da condenação de indenização ao provedor que desrespeite a ordem judicial mandando retirar um conteúdo da internet. Vamos pensar mais uma vez. Se o provedor de aplicação que acredita que determinado conteúdo é ilícito e o retira da rede, pode sofrer consequências judiciais posteriores se comprovado ser lícito. Sim, gente, cabe. Por isso que ele não retira. Se quem tem razão é o usuário ou quem se fizer lesado, quem vai decidir é o juiz. Não o provedor, gente. Então, se por algum motivo o provedor de internet ele retira um conteúdo, uma aplicação, na verdade, retira um conteúdo que foi postado por entender ilícito e causou um prejuízo para o autor, ele pode ser responsabilizado? Sim, tá? Artigo 19, parágrafo 1º. A ordem judicial que trata o caput deverá conter, olha só, sob pena de nulidade, identificação clara e específica de conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Já conversamos sobre isso, a ordem tem que ser específica. Se ela não for específica, ela incorrerá em nulidade. O artigo 21 ele ainda é mais específico, gente, quando a gente trata dessa ordem, tá? Olha só, no caso de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado. Se a gente imaginar que a ordem tem que ser específica, se tratando dos casos de 21, tem que ser bem mais específica. Requisito da responsabilidade é que ela só vai ocorrer após o recebimento da notificação pelo participante ou de seu representante legal e deixar de promover de forma diligente a indisponibilização do conteúdo. Então preste atenção que a responsabilidade se dá não às vezes por ação, mas por omissão. A responsabilidade vai se dar porque ele deixou de indisponibilizar o conteúdo que ele deveria indisponibilizar. Responsabilidade dos servidores. Olha só. Requisitos. E aí nós temos, primeiro, se eu tenho uma foto ou um vídeo, o requisito é que o solicitante tenha participado da cena e que não tenha havido autorização para divulgação. Ou seja, se eu participei da cena, mas não autorizei e peço para retirar, o provedor pode ser responsabilizado se não retirar, tá? Então, a gente tem algumas dúvidas e algumas controvérsias com relação a isso. Por exemplo, como identificar os sujeitos envolvidos em imagens íntimas? Geralmente essas imagens tapam o rosto e fica aparecendo mais do corpo para baixo, aparecendo vozes, uma vez ou outra, das feições das pessoas. Por outro lado, temos outra discussão. Como saber realmente se não houve autorização da postagem? Então,
Pelo sim, pelo não, a regra é: uma vez que se trate de direito de imagem, retira-se. Se alguém se sentiu lesado por ter uma imagem sua veiculada na internet, retire peça para ser retirada a imagem diretamente ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter ou à rede social que estiver veiculada a imagem. Aquele que se achar lesado, acione a justiça. Parágrafo único vai dizer que a notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação de legitimidade para a representação do pedido. Artigo 19, parágrafo 2º. A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos do autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica. E aí nós perguntamos, cadê a legislação específica quando a gente está tratando de direito autoral, tá? Então, na verdade, o que a gente tem é a lei geral, é a lei de propriedade material, tá? Cadê a previsão legal? Até a entrada em vigor da lei específica prevista no parágrafo 2º do artigo 19, a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiro, quando se tratar de infrações de direito do autor ou direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na data de entrada desta lei, de vigor desta lei. Ou seja, ainda hoje, como nós não temos uma lei específica para trabalhar de direitos autorais disponibilizados na internet indevidamente, nós vamos utilizar a lei geral de forma subsidiária. Responsabilidade por violação de direito autoral, o artigo 104 vai dizer que quem vai se responsabilizar? Quem vende na internet, quem expõe a venda na internet, quem oculta algum material na internet, tá? Para vender, enfim. Quem adquire o material vendido de maneira errada, quem distribui, quem tiver em depósito ou utilizar de obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outra, será solidariamente responsável com o confrafator, que é a pessoa que reproduz indevidamente, tá? Que está lá de alguma maneira veiculando, vendendo material de outra pessoa. Nos termos dos artigos precedentes, respondendo como confratores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior. Primeiro, gente, a editora do livro é responsável? O que é que vocês acham? A editora do livro é responsável ou não? E o locador do imóvel da livraria é responsável? A editora é responsável, porque ela tem que observar se o material que ela está veiculando não já foi produzido por alguém, se não tem alguém que reclamou esse material. Mas o locador do imóvel onde a livraria está, ele é responsável? Não. Então, o site pode ser responsabilizado? O site que está hospedando o livro, entendemos que também não. Ele apenas está hospedando o livro. Mas no caso da editora deverá sim, tá? Agora, simplesmente o site que hospeda, tá, aquele livro, ele não deveria em si. Então, se eu tenho um livro vendido por Americanas, por Magazine Luiza, sei lá, esses sites em tese não devem ser responsabilizados, porque eles apenas estão hospedando ali. Eles não têm uma atividade direta, tá, com o conteúdo do livro. Artigo 19, parágrafo 3º. As causas que versem sobre ressarcimento por danos morais, por danos decorrentes dos conteúdos disponibilizados na internet, relacionados à honra, à reputação
o adereço de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos dos provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais. Só temos uma discussão. Geralmente, gente, essas indenizações, essas coisas, têm uns valores altos. E vocês sabem que no juizado nós temos um teto, tá? Nós temos um teto do juizado. 30 salários mínimos, 40 salários mínimos, os federais. E aí, a lei não limitou o valor da causa. Então a gente vai entender uma causa que ultrapasse de 30 e tantos mil. Nós poderemos, 40 e tantos mil, na verdade. Nós poderemos entrar no juizado especial cível? Sim ou não? Temos essa dúvida. Parágrafo 4 vai dizer que o juiz, inclusive no procedimento previsto no artigo 3º, poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, inexistindo prova inequívoca do fato e considerando o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor, fundado o receio de dano irreparável de difícil reparação. Vocês já estudaram as tutelas de urgência, lá do artigo 300 em diante. Logo, quando a gente tiver que fundamentar a nossa petição, que envolva a retirada de algum conteúdo da internet, além das tutelas de urgência que você vai pedir na sua inicial, você deve fundamentar a sua peça também no artigo 19, parágrafo 4, tudo bem? Por fim, artigo 20, informações do usuário. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo que se refere ao artigo 19, que é o conteúdo que está lá no artigo 19, gente. Está aqui, ó. Não coloquei não. Mas o artigo 19 é o que fala, né, das informações informações pessoais do usuário. Então, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização do conteúdo quando não puder ser oferecido, com informações que permitam contraditório, ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário. Então, em tese, tá? Sempre que a gente tiver informações de contato do usuário, eles deverão disponibilizar. Quando não puder, eles devem comunicar os motivos pelos quais não podem comunicar. Quem trabalha geralmente em BrisaNet, né, que é uma internet conhecida da região, percebe que nessas aulas que eu ministro, um ou outro caso aparece, com isso aí, dos provedores pedindo, da justiça pedindo aos provedores informações cadastrais sobre os usuários. E é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje, tranquila, gostosa, fluida. Espero que tenham gostado tanto quanto eu, tá? Um abraço e até nossa próxima aula.